Olá, olá, prezados. Eu sou Pedro Omar, enfermeiro. Eu sou especialista em cardiologia pela Unifesp e também pela Unifesp eu sou especialista em enfermagem clínica e cirúrgica. E muito bem-vinda, muito bem-vindo ao terceiro encontro nosso aqui da nossa maratona Enfermagem de Elite. Já falei para você, Elite quer dizer o quê? O que tem de melhor, tá no dicionário. Então aqui nós vamos para o que tem de melhor na enfermagem. Você pode estar dentro do que tem de melhor na enfermagem. Nesse evento, meu objetivo é te mostrar que dá para entender aquelas coisas mais complexas. Nossa, aquela coisa difícil, dá para você entender e de uma maneira mais simples. Prezadinho, dá para você ficar craque em enfermagem de uma maneira mais simples. E isso que eu quero te mostrar aqui na nossa maratona enfermagem de elite. Pancadaria, e claro, se você não está trabalhando ainda, prezadinho, nunca se viu tanto doente, infelizmente, como atualmente. Então, vaga na enfermagem não falta. Se você não está trabalhando, você vai conquistar seu emprego. Se você já está trabalhando, o nosso lema, o nosso norte é exercer a enfermagem com maestria, com princípios científicos. E esse é o nosso evento, Maratona Enfermagem de Elite. Na aula de hoje, eu vou te falar como é que se desenvolve o edema agudo de pulmão, a fisiopatologia. Você vai entender tudo. Você vai ver um paciente com CPAP. Sabe máscara de CPAP? Vou te explicar. Se você não manja, tem que manjar de máscara de CPAP. Vou te falar, nesse vídeo aqui de hoje, que você pode ficar craque em nefro. Vou te falar algumas coisas de injúria renal. Você sabe que não chama mais de insuficiência renal. Mudou o nome. Por que mudou o nome? Vou te falar por que mudou o nome. Então vou te falar de edema agudo, vou te falar de nefro, tudo nesse vídeo aqui. Pancadaria, prezadinho. Vamos lá. Nosso terceiro encontro. Ó, aula 1, você assistiu? Se você não assistiu, você perdeu, tá? Então se você não assistiu, depois você volta lá. Aula 1, aula 2, então pancadaria. Na aula 1, eu falei de acidente vascular cerebral hemorrágico. AVCH, aneurisma cerebral, hemorragia subaracnoide. Falei lá no vídeo 1, se você não assistiu, você perdeu, mas dá tempo. Assiste esse aqui primeiro, depois você volta lá que ainda está no ar, certo? O vídeo 2 eu falei de acidente vascular cerebral isquêmico, AVCI. AVCI é uma das 3 doenças que mais matam no Brasil. Você sabe, né? Primeiro, disparado, Covid, depois infarto, depois AVC. Então AVC, para sua prática clínica, para você exercer com maestria, você tem que manjar de AVC. Fora as provas, né? Se você não está trabalhando ainda, processos seletivos vão te cobrar AVC. Tá na aula 2, AVCI. Aí eu falo da principal arritmia da prática clínica na aula 2. Pancadaria, esse evento aqui tá pancadaria, prezadinho. Fora eu conto um pouco de onde que eu venho, da minha história. Tá tudo lá, na aula 1, na aula 2, nessa aula aqui, de novo. Você vai ficar craque, você vai entender a parte de edema agudo, a parte respiratória, você vai ver a parte de nefro. E depois eu vou associar a nefro com o pulmonar, você vai ver que é pancadaria. Vamos pro conteúdo. Vamos, mas espera lá. Antes aqui, né? Sempre. Já virou a minha rotina agradecer a vocês todos, prezadinhos. Foram, ó, só para você ter uma ideia. São 5.549, acho que é esse o número que eu vi as inscrições. 5.549 inscrições para nossa maratona aqui, Enfermagem de Elite. Você vê lá os comentários, tem os comentários do meu site e tem os comentários do YouTube, soma lá, dá 300 e poucos comentários, as pessoas, e cada comentário, eu li todos, cada comentário sensacional, prezadinho, eu fico assim, grato, lisonjeado de você estar aqui, e a gente formando esse time, que nós vamos fazer barulho nessa internet, vamos fazer barulho nessa enfermagem, cada canto do Brasil vai ter, cada hospital vai ter alguém do nosso time aqui representando a gente. Enfermagem com princípio científico, com maestria. E ó, você vai entender, seja você auxiliar de enfermagem, técnico, ou você enfermeiro. Aqui você vai entender aqui nessa aula. Você sabe, lá os meus cursos fechados, que eu vou falar para você, nós vamos abrir as oportunidades. Nos cursos fechados eu tenho um curso separado para enfermeiros, e o curso para auxiliares e técnicos. Prezados Pro 2.0 para enfermeiros, Prezados Pro 1.0 para auxiliares e técnicos. Lá eu separo, porque o conteúdo a gente esmiuça, mas aqui
você vai entender, seja você técnico ou auxiliar ou enfermeiro. Pancadaria. Quero te falar que você vai ficar craque de nefro. Você vai ver que não é aquele bicho de 7 cabeças. Mas vamos começar pelo respiratório, pelo edema agudo pulmonar. Vou te mostrar um paciente. O cara em franco edema agudo pulmonar, dispneico. A equipe instala lá a máscara de CPAP nele. Você vai ver o tratamento. Mas eu não vou te mostrar agora o paciente, porque eu quero te mostrar a fisiopatologia do edema agudo pulmonar. Você entende o que é enfermagem com maestria? Minha visão é essa, é a visão de princípios científicos. Você está atendendo o paciente, só que você sabe o que está acontecendo. Então eu vou te mostrar o paciente, mas antes eu vou te explicar o que é a fisiopatologia. Prezado, você, na prática, sem a teoria, não funciona. Não funciona. É você estar num barco no oceano sem uma bússola. Você está perdido. Então você tem que ter um embasamento teórico. Então eu vou te mostrar esse paciente. Edema agudo de pulmão. Você vai ver aí o médico atuando, a enfermeira, a técnica de enfermagem, eu vou te mostrar. Mas vamos lá primeiro entender o embasamento teórico, a fisiopatologia do edema agudo pulmonar. Primeiro ponto é edema agudo pulmonar, primeiro ponto é você falar o que é edema. Edema é... Fala aí, responde aí. Eu sei que te ensinaram inchaço. Você respondeu inchaço? Edema é inchaço. Edema e inchaço é uma definição pobre, prezadinho. Pobre. Aqui é enfermagem de elite, princípio científico. Edema e inchaço é uma definição pobre. O que é edema? Edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Caraca, gastei o verbo, hein? Apesar que você falou que ia ser simples de entender. Ó, o que é o espaço intersticial? Muito simples. Onde tem líquido no nosso corpo? Pensa, você tem líquido dentro dos vasos sanguíneos, certo? Dentro dos vasos sanguíneos, o sangue, a parte fluida do sangue é o plasma, parte líquida. Então você tem líquido no plasma, dentro do vaso sanguíneo. Onde mais você tem líquido? Você tem líquido no espaço intracelular. Dentro da célula tem líquido, certo? Muito bem, pancadaria. Agora, como é que chama esse espaço? Não é dentro do vaso, não é dentro da célula. Esse espaço entre o vaso e a célula é o espaço intersticial. Entendeu o que é o interstício? Então, quando você tem um acúmulo de líquido no espaço intersticial, é o edema. Você vê lá uma perna edemaciada, você fala, nossa, a perna edemaciada, meu Deus, caramba, olha a perna inchada. Aí você vai lá, afunda o dedo ali, tira o dedo, fica aquele buraco, né? Fica o dedo, isso aí chama sinal de Godet, tá? Quando você faz sinal de Godet, ela dedo no buraco, né? Fica legal, dedo no buraco. Quando você fica ali o sinal de Godet, o que é aquilo ali? É o líquido que está no espaço intersticial. Você fala edema e inchaço. Edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Agora, no pulmão, a gente pensa que os alvéolos, você lembra lá dos alvéolos? Os alvéolos, quando você inspira, você enche lá os alvéolos, parece aquelas bexiguinhas, parece os cachinhos de uva. Você enche os alvéolos. O oxigênio do alvéolo, ele passa ali pelo espaço intersticial e chega no vaso sanguíneo. O oxigênio do alvéolo vai para o vaso sanguíneo. E o CO2 vem, lembra lá? A troca gasosa. O CO2 vem do sangue para o alvéolo e você elimina aquele CO2. Isso é a hematose. Agora, se tem líquido ali naquele espaço intersticial, entre o vaso sanguíneo e o alvéolo, você já tem ali prejudicada a troca gasosa. Como é que vai passar o oxigênio daqui do alvéolo para o sangue? Como é que vai sair o CO2 do sangue para o alvéolo? Então você já está prejudicando a troca gasosa. A saturação desse cara já caindo. E o pior, pode acontecer que o líquido, aquele líquido que extravasou ali no pulmão, nos alvéolos, ele entre nos alvéolos. O líquido sai dos vasinhos capilares perialveolares e o líquido entra nos alvéolos. Nossa, água no pulmão. Você não vai falar água no pulmão, né, prezadinho? Pelo amor de Deus, o leigo fala água no pulmão. O que é água no pulmão? É o edema agudo pulmonar. Edema agudo pulmonar, o líquido extravasou dos vasinhos capilares, dos alvéolos e entrou ali, ó. O líquido entrou no alvéolo.
Prezado, pensa comigo, líquido no alvéolo. Às vezes esse cara, ele em edema agudo pulmonar, paciente entubado, você vai aspirar, você aspira aquela secreção rósea. Aquela secreção rósea, não é aquele vermelhão, né? Porque é o plasma que entra ali no alvéolo, você aspira aquela secreção rósea, espumante. Toda vez que você vir secreção rósea espumante, tá gritando ali, ele está em edema agudo pulmonar. Ele está em edema agudo pulmonar. Pode ser que esteja, não pode ser, é certeza absoluta. Você entendeu? Você vai estar na beira do leito aspirando o paciente, olha a associação de prática com teoria. Você está na beira do leito aspirando o paciente, secreção rósea espumante. Certeza absoluta, é edema agudo pulmonar. Posso pensar que esse cara tem que tomar um diurético? Diurético? Por que diurético? Prezado, tá com muito líquido nos vasos sanguíneos dele. Muito líquido. E aí, um diurético, o rim vai tirar líquido, vai diminuir aquela volemia ali dentro do vaso, diminuir aquela pressão ali nos vasos pulmonares, aquela hipertensão pulmonar. Vai diminuir a hipertensão pulmonar, diminuir aquela quantidade de líquido, o líquido volta, do espaço intersticial, o líquido volta para dentro do vaso, diminui ali. Você entendeu que o diurético, o cara está em edema agudo pulmonar, furosemida. O médico faz uma furosemida, faz 2 ampolinhas de Lasix aí. Você entendeu? Você tá ali, você que vai fazer, mas você tá entendendo a parada. A furosemida diminui aquele volume, tá? Olha, vai melhorar o quadro pulmonar desse paciente. Pancadaria. Olha, o CPAP, sabe a máscara de CPAP? Vou te mostrar um paciente já. O cara coloca a máscara de CPAP, por quê? O alvéolo com líquido, pensa pra você puxar o ar. Cheio de líquido alvéolo, é difícil. É difícil você puxar o ar, o cara fica com aquela dispneia. Porque ele tá puxando o ar, mas o alvéolo tá cheio de líquido. O que é o CPAP? Aquela máscara de CPAP. A máscara de CPAP, ela vai fazer uma... CPAP é uma sigla em inglês, tá? É uma ventilação por pressão positiva. O ar está sendo empurrado ali para ele. Não tem nenhuma escapezinha ali de ar, uma vedação. O ar, é empurrado. E aí, enche o alvéolo. Enche o alvéolo. O CPAP, pensa você num carro a 130 por hora. Abre a janela, põe a boca para fora. Não precisa nem estar 130, né? Você abre o carro tá a 1.000.000 na estrada, 100 por hora. Abre, pensa ali para você respirar, né? O ar já está sendo empurrado para você. É que ali ele vai bater e vai sair, né? Mas aqui, o CPAP é uma ventilação por pressão positiva. Manda aquele ar. Aí o alvéolo ou enche. Aí enche o alvéolo. E aí faz a troca gasosa. Entendeu que o CPAP também é uma das alternativas no edema agudo pulmonar? Caraca, pancadaria, pesadinho. Pegou a fisiopatologia? Entendeu como é que acontece o edema agudo pulmonar? Por que esse cara vai dessaturar? Por que precisa de diurético? Por que instala CPAP? Isso é princípio científico, para você poder ir lá na beira do leito. Na beira do leito, olha esse paciente. Franco edema agudo pulmonar, prezado. Então você vê a equipe já ali, auxiliar e técnica. Auxiliar ali, né, segurando ali, apoia o pé dele, segura ali a mão, já coloca a máscara de oxigênio nele. A enfermeira lá, preparando materiais para a punção de acesso venoso, monitor, oxigênio e veia. Isso é mandatório, o famoso MOVE. Paciente monitorizado, oxigênio, acesso venoso. O médico lá atrás está já preparando a máscara de CPAP. Olha lá, CPAP, pressão positiva para mandar oxigênio, para encher aquele alvéolo. Pancadaria. A enfermeira dá umas pancadinhas ali, para pegar veia. Não faça isso, tá? Isso não é parte da técnica. Mas olha lá, o paciente extremamente desconfortável, dispneico, consciente. Você sabe que ali hipertensão não é bom, né? Esse paciente hipertenso, a pressão ali elevada vai extravasar mais líquido do intravascular para o alvéolo, isso é ruim para ele. Máscara de CPAP instalada nesse paciente, paciente com decúbito elevado porque ele está ortopneico. Ortopneia é a dificuldade para respirar deitado. Qual que é o raciocínio? Você deitado, aumenta o retorno venoso pela gravidade, aumenta o retorno venoso, o coração, muito sangue voltando para o coração não está aguentando, retrogradamente acumula no
pulmão. Então, certo? O paciente está ortopneico. Então, decúbito elevado, segue lá. Olha ele, hipertenso, 205 por 159. 20 por 15, prezado. Pancadaria, hipertensão não é bom aqui. Pelo amor de Deus, olha lá o desconforto respiratório, aquela fome de ar. Desconforto respiratório. Medicado, 189 por 148. A pressão melhorando, mas tá alta pra caramba ainda, prezadinho. Pressão muito alta. Será que ele vai precisar ser entubado? Esse paciente, nesse momento, a enfermagem já preparou tudo. Você já tem que ter preparado tudo, prezadinho. Materiais de intubação, pancadaria. Ele melhora um pouquinho, olha lá. Já se demonstra menos desconfortável. A equipe ali atenta, ó o pulmão, ó o raio-x, pulmãozinho, as bases, pelo amor de Deus. Então, paciente franco edema agudo pulmonar. Apresenta uma melhora, olha lá. Será que vai precisar entubar esse cara? Será? Olha lá. Quanto que está a saturação desse paciente? Isso é prática clínica, prezadinho. Você está ali entendendo. Acabou se optando por entubar o paciente. Então você vê, a equipe vai lá, cortando ali a vestimenta do paciente, e esse paciente vai ser entubado. Esse é um vídeo de um hospital americano. Os caras são chiques. Olha o laringoscópio do médico, olha a cama, detalhezinho da cama. Então ele vai lá, abaixar o decúbito e o paciente vai ser entubado, prezadinho. Então, orientação. Prezados, desses hospitais escola, você tem 1, 2 médicos, residente, mas no geral é um médico só. É um médico só, e aí é a gente, é só o médico, e aí é a enfermagem. Então, tudo a gente tem que prover para o médico. Já tem que falar, quando ele fala, vou entubar, ele fala, vou entubar, você já está ali, já está aqui, todo o material. Então, olha o laringo, que chique, o laringoscópio desse cara. Paciente monitorizado pela enfermagem. Ali eles têm uma laringoscopia por vídeo. Olha que pancadaria. Então, olha lá, se você nunca viu um paciente ser entubado ao vivo, se não entendeu lá como é que acontece, olha lá, laringoscópio. Olha, esse laringo é muito chique. Ó, essa oscopia no monitor é top demais. Olha a epiglote, olha lá. Pancadaria, epiglote. Aí não dá pra errar a intubação, né, doutor? Pelo amor de Deus, aí é chique demais. Super riquinhos. Então, olha lá, o médico entuba o paciente. Quando o médico entuba, você já vem, a enfermagem já vem para aspirar. Você já vem para aspirar, você já vem para encher o cuff, né? Encher o cuff ali, seringuinha para encher o cuff. Você já vem para amarrar o cadarço, para fixar o tubo. Enfermagem. Enfermagem, o médico é um só princípio científico, você tem que entender, prezadinho. Olha lá, pancadaria. O paciente acabou sendo entubado. E aí ali, ventilação, né? Com o ambu, dispositivo, bolsa, válvula, máscara, que é o nome do ambu. Olha lá, vai fazer um eletro, provavelmente. A técnica auxiliar, fazendo ali uma tricotomia. Pancadaria. Pancadaria. Então você entendeu lá como que acontece o edema agudo, o que está acontecendo no pulmão desse cara, para você estar preparado para chegar lá, na prática clínica. Olha a ausculta. Olha a ausculta pulmonar, estertores bilaterais de base. Enfermeiros, tá bom? No curso fechado para auxiliar eu nem falo de ausculta. Para enfermeiros a gente tem que falar de enfermeiro. Enfermeiro, tem que ter esteto, hein? Vem comigo para você aprender a usar o esteto. Tem que usar esteto. Então é isso, prezadinho. Você entendeu? Tá comigo? Você tá comigo? Como é que você tá se sentindo? Tá vendo que você entendeu? Talvez você tenha que assistir 1, 2 vezes a aula. Também não estou falando que é molezinha não, mas você consegue entender de uma forma mais fácil. E princípio científico é isso, você ir lá no campo de batalha, você exercer a enfermagem com maestria, você entender o que você está fazendo. Prezado, você acha que você vai esquecer que o diurético pode ser usado para edema agudo pulmonar? Você acha que você vai esquecer? Que diurético, como que o diurético abaixa a pressão arterial? Você não esquece, pesadinho, que a secreção rósea é característico de edema agudo pulmonar. Você entende? Você acha que você vai aprender comigo ou não, pesadinho? Você está se sentindo bem? Maestria que eu falo é isso. Então, nas provas você vai bem. Campo de batalha, você vai bem também. Isso aqui é só uma amostra do nosso curso fechado, que é pancadaria, claro. Aí é aula completa de edema agudo pulmonar, aulas completas, então você vai ficar bom. Vai ficar craque a enfermagem, nós vamos fazer barulho
nessa internet, fazer barulho nessa enfermagem, nesse time que a gente vai montar. Eu quero você comigo. Então, vamos falar do paciente renal. E aí vocês associam o paciente renal com o paciente pulmonar. Prezado, pensa um cara que está numa injúria renal aguda. Você sabe que chama injúria, né? Injúria renal aguda. Já vou te falar por que mudou o nome. Mas pensa que um cara, o rim parou de funcionar, ele acumula volume. Acumula volume. Acumula volume, ele pode entrar em edema agudo pulmonar por causa que o rim parou. Olha a gente associando o renal, o néfro, com o pulmonar. É pancadaria. Injúria renal aguda. Já vou te falar do transplante renal, de uma das causas de transplante renal. Agora vamos lá, injúria renal aguda. O termo é injúria, tá? Injúria. Não é insuficiência renal? Prezadinho, caiu por terra já esse termo faz anos e anos, que não se fala mais insuficiência renal aguda. Não, o termo hoje é injúria renal aguda. Só para você ter uma ideia, era insuficiência renal aguda, caiu insuficiência renal aguda, aí passou o termo lesão renal aguda. Sabia dessa? Lesão renal aguda, caiu também. Aí agora o termo é injúria renal aguda. Por que não é insuficiência renal aguda? O que é uma coisa insuficiente? Fala para mim. Prezado, eu estou com o salário insuficiente. Eu ganho 3 mil e estou gastando 5. É insuficiente, aqui não está suficiente. Exemplo, prezadinho. Olha o exemplo meio esdrúxulo aqui. Insuficiente é o que não está dando conta, o que não está funcionando. Não está funcionando. Insuficiência cardíaca, o coração está insuficiente, porque ele não está fazendo a função da forma suficiente. Insuficiência cardíaca. O rim, pensa comigo, o cara tomou um antibiótico forte, uma clindamicina, e aí aquela clindamicina, danou o rim dele. Clindamicina dá um soco no rim, né? A clindamicina veio e atacou o rim desse cara. E só que o rim continua fazendo sua função de excreção, né, da urina. O rim continua fazendo a função. Ele não está insuficiente, mas ele foi o quê? Agredido, injuriado. Injúria é uma agressão. Então o rim teve uma injúria renal aguda. Já vou te falar a classificação. Injúria renal aguda. Não é insuficiência. Então o termo é injúria renal aguda. Certo, prezado? Pancadaria. A injúria renal aguda, vamos lá. Falei para você, aqui é pancadaria. A injúria renal aguda, ela pode ser classificada de 3 formas. Você vai entender fácil. Fácil, se você nunca ouviu, você vai entender fácil. Injúria renal aguda, ela pode ser pré-renal. O que é pré-renal? Pré-renal, antes. O sangue não tem que sair do coração, o coração está bombeando sangue, o sangue não tem que chegar no rim. O sangue chega no rim, o rim faz aquele processo, né, de filtração, entre aspas, e manda embora a urina. Pensa se o cara tá com uma hipovolemia, por exemplo. Teve uma hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, teve um choque hipovolêmico, uma facada, sei lá, perdeu muito sangue. Se o cara está hipovolêmico, você concorda que vai chegar pouco sangue no rim? Se chega pouco sangue no rim, pouco sangue no rim, esse rim vai faltar oxigênio no rim. Vai faltar oxigênio no rim. Então esse rim vai ter uma injúria renal aguda. Injúria renal aguda pré-renal. O problema é no rim propriamente dito? Não. O problema é antes. O problema é que o sangue não está chegando no rim. Injúria renal aguda pré-renal. Pegou? Tá, muito bem. E a injúria renal aguda pós-renal? Pós-renal? O problema não é antes do rim. O problema não é no rim. O problema é pós-renal. Por exemplo, o sangue, a urina sai dos rins, vem pelos ureteres, vai na bexiga. Pensa que o cara tem lá um tumor na bexiga. E aí o que acontece? O sangue, a urina tá vindo dos rins, só que ela não consegue passar. Ou uma obstrução no ureter. Tem uma obstrução ali no ureter. Então, o problema está pós-renal e pode dar uma injúria no rim.
Então esse cara vai ter uma injúria renal aguda. Qual a classificação? Pós-renal. O problema é depois do rim, no ureter, na bexiga. Pegou? Injúria renal aguda pré-renal, injúria renal aguda pós-renal. E tem a injúria renal aguda intrarrenal. O que é intrarrenal? Dentro do rim. Então esse exemplo que eu falei, por exemplo, da clindamicina. Esse exemplo que eu falei, por exemplo, não, né? Esse exemplo que eu falei da clindamicina. O cara tomou um antibiótico. O antibiótico lesionou o rim. Tá? Injúria renal o quê? Intrarrenal. Intrarrenal. Pegou? Injúria renal aguda. Classificação. Pré-renal. Problema antes do rim. Hipovolemia. Pós-renal. Obstruções. Intrarrenal. É algum problema no rim propriamente dito. Pancadaria. Olha você entendendo. A injúria renal. Nefro é uma delícia. Nefro é uma delícia, prezado. Quando você pensa no cara que fez um transplante, o cara tá na fila de um transplante cardíaco. Prezado, você tá falando de transplante cardíaco ou transplante renal? Escuta só essa. O cara tá lá esperando um coração. Tá na fila do transplante cardíaco. Sai rapidinho? Ah, vai mês que vem. Não, prezado, não é assim, né? O cara tá esperando um coração. Insuficiência cardíaca, ele tá lá vivendo à base de dobutamina, dobuta dependente. Ele depende da dobutamina, o coração fraquinho. E aí, o rim tava tudo bem. 2 anos ali esperando na fila de transplante. 2 anos, pensa, acontece. 1 ano, 2 anos, depende do paciente, não vou entrar nisso agora. Mas pensa ele esperando ali, ó, mais de 1 ano esperando, o coração fraquinho, o coração fraquinho. O coração dele fraquinho, que ele está esperando para trocar, está mandando pouco sangue para o rim. Faz sentido? Coração fraquinho manda pouco sangue para o rim. Se está mandando pouco sangue para o rim, quando chega esse coração para fazer o transplante, tanto tempo que o rim ficou recebendo pouco sangue, já chuchou o rim também. O rim já foi lesionado, o cara já desenvolveu uma doença renal crônica. E aí quando vai fazer o transplante, vai dar o coração? Já pega aí o rim também. Já dá o coração e já dá o rim. Transplante cardiorrenal. Nossa, pesadinho. É pancadaria. Pegou? Olha quanta coisa que nós falamos aqui. Transplante cardiorrenal, injúria renal, a classificação pré-renal, pós-renal, intrarrenal. Você entendeu edema agudo pulmonar. Você viu a prática, você viu a teoria. Tudo isso nessa amostra pequena aqui, prezadinhos, do que é lá o nosso curso. Então eu quero que você confie em você. Confia que você pode. Você chegou até aqui. 3 aulas você assistiu. Você pode ficar craque em enfermagem. E se não está trabalhando, você pode conquistar seu emprego. Se você tem que acreditar em você. E seja corajoso, corajosa para tomar decisões. Coragem, prezado. Quando eu descobri o que é coragem, porque às vezes a gente pensa que coragem é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, prezadinho. Qual que é a diferença do corajoso para o covarde? O covarde, ele, mediante uma situação, ele tem medo e para. E não vai, não avança. O corajoso também tem medo. O corajoso tem medo, mas ele vai apesar do medo. Vai com medo e tudo. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula em faculdade. Eu dava aula para técnico, aí eu fui chamado para dar aula em faculdade. Gelei. Falei, cara, vou inventar uma desculpa aqui, falar que eu sei o quê. Mas eu fui. Eu tava com medo? Claro que tava. Cheguei lá, foi muito bom, foi da hora demais. Foi um dos melhores dias que eu tive lá, o primeiro dia que eu fui dar aula em faculdade. Foi um dos melhores dias. Aconteceu uma coisa, ó, deixa eu falar para você, nos meus estágios, eu vinha bem nos estágios. Fiz os estágios na cadeira de roda, mas eu vinha bem nos estágios de UTI, fiz estágio na Santa Casa de São Paulo, pronto-socorro, pancadaria. Só que chegou no estágio de psiquiatria, esse dia eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. O primeiro dia que eu fui para o estágio de psiquiatria. Prezadinho, 5h35 da manhã eu acordava para chegar mais cedo no estágio, porque, não sei se você sabe, né? Ônibus, na maioria das linhas, não são todos adaptados. Era um adaptado e um não adaptado. Eu ia para o estágio de cadeira de rodas. Eu acordei 5h35 da manhã, já estava chovendo. Já não gosto, né? Você também não percebe, cadeirante não usa guarda-chuva. Cadeira e guarda-chuva não combinam. Chego eu lá no ponto de ônibus,
Esse ponto tinha a calçada quebrada, tinha que dar a volta assim por trás do ponto. Tô esperando o ônibus, aí veio o ônibus. Falei, opa, será que é o adaptado? Você fica torcendo. Aí não era o adaptado. Eu tô aqui, né? Não era o adaptado. Aí eu tô vendo lá atrás do outro, vindo lá um ônibus, foi o ônibus também meu. Falei, opa, se esse aqui que tá ali não é, o de trás é adaptado. Só que aí, os ônibus meio juntos ali, o que fez? Acho que o motorista, mesma linha, sabia que o da frente ia pro mesmo lugar. O cara me corta o ônibus. Sabe quando você tá no ponto, o ônibus para, o outro corta assim, passou direto. Eu falei, caraca, filha da mãe, né? Mentira que eu falei um palavrão. E o motorista passou direto. Eu falei, caraca, hoje eu vou atrasar nesse negócio. Eu volto pro ponto, esperando o ônibus, né? Vim, prezadinho, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. O pombo, tinha uns fios assim, ó. O pombo fez cocô e o pombo cagou, pegou no meu braço assim, respingou no meu braço. Falei, mano do céu, chovendo, calçada quebrada, o ônibus passa direto, o pombo fez cocô no meu braço. Pelo amor de Deus. Aí vem o ônibus, já chego atrasado. Primeiro dia de estágio, chego atrasado. O ponto era bem em frente à clínica de CAPS, sabe? Centro de Apoio Psicossocial, né? CAPS. Estágio lá no CAPS. Aí a galera já me esperando, eu o último, né? Sabe como é que é? Primeiro dia, ponto de encontro, de estágio, você lembra disso, né? E aí eu tô chegando, cadeira de roda, de branco, já limpado aqui o braço, de branco, tô chegando lá na clínica, o professor já me olhando meio estranho assim, falei, cara, esse cara me olhando assim. E aí o professor me chama de canto. Falei, caramba, né? E ele falou assim, você vai fazer... Falei, não, professor, eu vou fazer o estágio, né? Mas como que você vai fazer o estágio? Falei, não, professor, vou fazer o estágio, né? Que estágio? Eu sou do grupo aí, vou fazer o estágio com as meninas aí. Mas como é que você vai fazer o estágio na cadeira de rodas? Aí eu ainda não tinha caído minha ficha. Falei, não, professor, mas é adaptado, né? Eu tinha me informado que aqui é adaptado. Aí ele falou para mim assim, não, mas como é que você vai fazer o estágio para ser enfermeiro? Como é que você vai ser enfermeiro na cadeira de rodas? Ele falou para mim, isso, presidente. Como é que você vai ser enfermeiro na cadeira de rodas? Como é que você vai ajudar uma pessoa se você está precisando de ajuda? Ele falou essas palavras, eu juro pelos meus filhos. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você está precisando de ajuda? E ele falou assim, você tem que meio que entender que não dá para você fazer enfermagem. O cara falou, prezadinho, e ele não me deixou ficar no estágio. Não me deixou ficar no estágio. Aquele dia, nossa, o dia já estava ruim. Eu fui embora arrasado. E o pior, minha confiança foi lá embaixo, porque eu meio que estava acreditando nele. Falei, será mesmo, né, que eu vou ser enfermeiro? Não é? Preciso sustentar minha família, preciso ganhar dinheiro com a enfermagem também, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas será que eu tenho que ir na enfermagem? Eu saí ali arrasado, pensando em desistir. Talvez se eu tivesse ouvido ele, eu nem estaria aqui. Não sei o que as pessoas falam para você, se te apoiam. Mas se eu tivesse ouvido ele, eu não tinha nem ficado aqui. Mais uma vez na minha vida, eita que mulher, minha mãe, de novo. Minha mãe, não é seu sonho? Você não estava vindo bem nos estágios que você sempre fala? Por que você vai desistir? Porque eu pensei em desistir, prezadinho. Pancadaria, de verdade. E aí, consegui, cheguei lá para a coordenadora, a professora Eugênia, falei para ela o que tinha acontecido, professor, ele me expulsou do estágio. E a professora Eugênia falou, você vou falar para ele, que é a coordenadora do curso de enfermagem, vou falar para ele, para você ir lá. Eu falei, não, tem outro lugar? E eu fui fazer estágio em outro lugar, porque eu não queria ir mais para aquele cara. Fui fazer estágio em outro lugar, fui super bem, me formei enfermeiro, uhul, maravilha. Prezado, anos depois eu já formado, dava aulas, eu fui convidado para dar aula numa faculdade, para substituir o meu professor, James Francisco, monstrão, substituir o professor James na faculdade. Chego eu lá para dar aula na faculdade, tudo, né, me sentindo, né, cheguei lá na salinha dos professores, tinha bolachinha passatempo, sem recheio, que eu gosto, cafezinho, tô lá na sala dos professores, olha que mundo pequeno. Quando eu viro, quem que eu dou de testa? Com aquele professor que me expulsou do estágio. De cara com ele, na sala dos professores. Ele olhou para mim meio que desacreditando. Tudo bom? Falei, tudo bem, professor. Ei, você o que está fazendo aqui? Está perdido aí? Falei, não. Vim da aula.
Ele meio que sem entender nada. E ainda vim dar aula na pós-graduação. Eu sabia que ele só dava aula na graduação. Eu vim dar aula na pós-graduação. Ele olhou para mim meio que assim, sem entender nada. Eu falei, dá licença aqui, fui lá dar minha aula, graças a Deus a aula foi super bem. E aí, primeira vez que eu dei aula, e foi pancadaria. E aí, você vê como o mundo dá voltas e como a gente tem que ter coragem para tomar as decisões certas, ir para cima com medo e tá com medo, vai com medo de tudo. Isso é ter coragem, certo, prezadinho? Pancadaria. Prezado, deixa eu falar para você. Esse conteúdo na nossa maratona, você viu quanta coisa você aprendeu? Quanta coisa? Isso é só uma amostra, isso é só um pedacinho. Só um pedacinho lá do que a gente tem. Por quê? Eu criei um aprimoramento em enfermagem. Aprimoramento em enfermagem. Antes eu tinha os cursos fechados só de cardiologia. Só de cardiologia. Mas você vê que nos meus conteúdos que eu posto no dia a dia, eu falo de nefro, falo de neuro, falo de diabetes, falo de osteoporose, não sei se você assistiu. Então o que eu criei? Um aprimoramento em enfermagem. Só que aí, nos cursos fechados, eu separo. Eu faço o curso pesado, pancadaria para os enfermeiros. Então eu criei esse método, essa estratégia. Do jeito que você viu aqui. Aqui é só uma amostrinha. Onde eu vou colocar tudo que eu sei, de várias áreas, para os enfermeiros. Então é o aprimoramento em enfermagem. A gente chama de prezados Pro Elite. Prezados Pro Elite. Esse grupo vai fazer barulho, prezadinhos. Prezados Pro Elite, um curso completo para enfermeiros. É um aprimoramento em enfermagem. Para você exercer enfermagem com maestria. Se você formou enfermeiro, você não conseguiu trabalhar ainda, vem comigo. Que eu vou falar de tudo. Nós vamos pegar de anatomia, fisiologia, as patologias, vários sistemas. Você vai ficar craque. Você conquistar seu emprego de enfermeiro. Prezados Pro Elite 2.0. Pancadaria. E aí eu criei, não é menos pancadaria, é uma pancadaria diferente, que eu criei o curso Prezados Pro Elite 1.0. Prezados Pro Elite 1.0 é o quê? É o nível técnico e auxiliares de enfermagem. É pancadaria também, mas a pancada é diferente. Que nem eu falei lá de edema agudo, eu falo os dois cursos. Só que aqui eu falo de ausculta, falo de exame físico, para o enfermeiro. Aqui é diferente, a abordagem é diferente. Eu criei esses dois cursos, pesadinhos. São cursos fechados, pancadaria, aprimoramentos de enfermagem. Para você exercer enfermagem com maestria e conquistar o seu emprego. Deixa eu te contar, é um curso 100% online. O curso está todo gravado, tudo dividido em módulos, tudo caprichadinho, tudo bem organizado para você acessar pelo celular, pelo notebook, pelo computador, onde você quiser. Eu quero que você leve o prezado para a cozinha. Vai lavar a louça, leva o prezado. Fonezinho. Vai pegar o ônibus. Muito tempo você perde no ônibus, tempo morto, vendo redes sociais que não vão te agregar muita coisa ali. Eu também vejo, mas tem que ter controle. Prezado, leva o prezado no ônibus. Leva o prezado para o quarto, pede licença para o marido, pede licença para a esposa. Ouve o prezado, leva até para o banheiro. Você vai ver que isso vai entrar na sua cabeça, esses conhecimentos que você viu aqui. Essa amostrinha aqui que você viu, vai entrar na sua cabeça muito conteúdo pancadaria. E além de você enriquecer em termos de conhecimento, você vai colocar no seu currículo os certificados. São 2 certificados, eu vou te explicar o porquê. Bom, o primeiro certificado é lá, se você entrar como enfermeiro, Prezados Pro Elite 2.0, tem lá as horas do curso, pancadaria. Você vai, se for auxiliar e técnico, Prezados Pro 1.0, Prezados Pro Elite 1.0, tem o certificado. São 12 módulos, 12 módulos, você completou o curso, você recebe o seu certificado, Prezados Pro 2.0, Prezados Pro 1.0. Tá, muito bem. Deixa eu te falar. Tem 7 módulos prontos. Eu vou gravando os outros e vou te liberando gradativamente, até 4 meses no máximo aí, eu te entrego até 12 módulos, você entregou, você fez lá, você recebe o seu certificado, tá? Pancadaria, entendeu? Tem o certificado, mas para quem entrar nesse time nosso agora, nessa oportunidade,
vai receber um bônus. Um bônus, pesado? Um bônus pancadaria. Deixa eu te contar, um dos módulos, o módulo 8, tem 7 liberados, o módulo 8 que está acabando, ele é só de parada cardiorrespiratória, tudo sobre parada cardiorrespiratória. Só um curso de parada cardiorrespiratória aí, o meu um módulo é de parada cardiorrespiratória. Tem cursos aí de parada cardiorrespiratória que custa mais de R$1.000, só o curso de parada. É um módulo do nosso curso todo, um módulo é parada cardiorrespiratória, da pancadaria. Deixa eu te contar, para quem entrar nessa oportunidade, vai receber um bônus. O que é o bônus? Prezado, é um curso meu de eletrocardiograma. Eu tenho um curso, você vai ver esse curso sendo comercializado. Você vai ver, o prezado tá abrindo as inscrições para o curso de eletro. É um outro curso à parte, é só eletro. Só eletrocardiograma, um curso à parte. E você vai ganhar esse curso de bônus. Se você entrar para o aprimoramento, Prezados Pro Elite, você vai receber, tanto auxiliar técnico ou enfermeiro, você vai receber o acesso ao meu curso de eletrocardiograma, que estrategicamente também tem certificado, prezadinho. Então você vai ficar com 2 certificados, do Prezados Pro Elite e do curso de eletro. E vai manjar de eletro, você vai ver que eletro não é aquele bicho de 7 cabeças, eu estou te mostrando aqui, que dá para aprender de uma forma mais fácil, mais simples. Então você vai receber 2 certificados, prezadinhos, 2. Então esse bônus do curso de eletro é pancadaria. O curso de eletro sozinho custa uma fortuna aí, prezadinho, por aí. Curso do bom que eu tô falando. Então tá, mas tem um segundo bônus. Além do bônus do curso de eletro, tem um segundo bônus. E esse outro bônus, ele limita o número de vagas, o número de inscrições. Limita. Por quê? Veja só, nesse curso eu vou disponibilizar um acesso a mim, ao prezado. Então, na segunda-feira, que a gente vai abrir as inscrições, 8 horas da manhã, os primeiros que entrarem vão ter um suporte, uma assistência comigo via WhatsApp. Você vai ter o meu WhatsApp. Os primeiros que entrarem na segunda-feira vão ter meu WhatsApp. Isso realmente limita o número de pessoas, prezadinhos. Aqui tinha mais de 5.000 inscritos. Imagina, eu vou te atender no Zap, eu acredito muito nisso. Eu já tentei tirar dúvida por e-mails, tá? Mas não é a mesma coisa. Você pode me mandar e-mail, tá? Mas eu gosto de responder aqui, ó. Gosto de responder no vídeo. Você me pergunta aqui, eu faço um vídeo para você. Respondo no áudio, é muito mais fácil. Então o seu sucesso é um comprometimento meu. Porque eu quero que você esteja assistindo a aula lá com o prezado, assistindo e tá com dúvida? Essa parte aqui eu não entendi. Manda um zap pro prezado. Mas imagina um monte de gente para fazer isso, eu não consigo. Então na segunda-feira, os primeiros que entrarem vão ter esse segundo bônus. Presta atenção, prezado, isso é muito importante. Se tirar a dúvida rapidinho comigo, é pancadaria. Então esse bônus é para os primeiros. Fica esperto, segunda-feira, 8 horas da manhã, seja um dos primeiros, para você garantir, não perder esse bônus que vai ser pancadaria. Mas calma, tem um outro bônus também. Tem o terceiro bônus. Prezado, eu aprendi a como ficar mais inteligente. Eu fiquei mais inteligente. Prezado, é pílula? É o que? Que você tomou alimentação? Não. Eu aprendi algumas estratégias que você fica mais inteligente. Que são estratégias para você focar no estudo. Eu descobri que meia hora de estudo focado vale mais que 2 horas de estudo que eu estudava antes, o estudo disperso. Então existem estratégias que têm a ver com meditação, que você aprende a estudar. Eu apliquei isso em mim. E aí, prezado, mas aí você vai ensinar isso pra gente? Não sou eu que vou ensinar. Isso eu aplico em mim. Mas eu acho que vai te ajudar. Acho não. Tenho certeza que vai te ajudar. Então, eu fiz uma parceria. Nossa, uma terapeuta, Cíntia, ela manja muito dessa área de meditação, foco, estudos. Então, ela fez uma parceria comigo, ela fez uma aula para você. Uma aula para você, específica. Ela tem os cursos dela, que ela comercializa e tal. Mas ela fez uma aula para os nossos prezados de elite, prezados Pro Elite. Ela fez uma aula te ensinando como você vai focar. Ela fala de técnicas de respiração e você aprende a estudar focado.
É muito louco, prezadinho. Você está estudando aqui, eu já falei isso para você, você está estudando aqui, ó, a mente vai embora, não rende. Então você vai pegar as estratégias para você ficar aqui, ó, prestando atenção no estudo. Isso é um bônus. Nossa, pancadaria. Bônus 3, estratégias para foco no estudo. Estratégias para foco no estudo. Esse é o terceiro bônus. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas quanto que vai custar? Quanto que vai custar a tamanha transformação? Eu quero que você entenda mesmo que é uma transformação, mas eu não quero que você pense como um custo-gasto. Eu quero que você entenda como um investimento. Investimento em você, prezado. Eu quero que você pense em quanto que custa você ficar do mesmo jeito se você ainda não se sente que você não exerce a enfermagem com uma maestria, ou você nem está trabalhando ainda, talvez. Poxa, quanto que você investiu de tempo em você? Quanto de tempo, de dinheiro, os seus familiares todos acreditando ali em você, e você não se... Prezado, então quanto que custa ficar desse jeito? Por isso que eu falo, decisão, coragem, você precisa tomar decisão. Não vai custar, não vai ser o preço de um cursinho de final de semana, não vai. Preço de banana não vai ser, já estou falando para você. Mas é uma decisão de um investimento que você vai fazer. Para vir comigo, para dar a oportunidade para mim e para você, para eu te mentorar, pegar na sua mão uma estratégia, um passo a passo. Prezadinho, segunda-feira o barco vai partir. Quero ver você comigo nessa empreitada, independente de qualquer coisa. Eu te agradeço demais porque você ficou comigo nessas 3 aulas, pancadaria. E agora você entendeu que você precisa dar esse passo a mais. Tamo junto. Segunda-feira, 8 horas da manhã, as inscrições. Seja um dos primeiros para garantir o acesso ao prezado aqui no WhatsApp. Eu vou atender vocês. Deixa eu falar, eu esqueci de falar. Sempre às terças e quartas, tá bom? Terças e quartas à noite eu tô ali online com você no Zap. Prezado, se eu estiver estudando no sábado à noite, te mandar uma mensagem e você não vai responder, sábado à noite eu devo estar tomando um vinho. Então sábado à noite eu acho que eu não vou responder não. Meu interesse é responder o quanto antes, tá bom? O quanto antes. A gente vai ver quantas pessoas que vão entrar, vai ser pancadaria. Só vem comigo, prezadinho. De verdade, essa decisão corajosa de investimento, segunda-feira o nosso barco parte. Pancadaria. Tamo junto, 8 horas da manhã. Domingo eu vou fazer uma live tira dúvidas. Estarei com você também ao vivo no YouTube. Você vai receber o link lá. Tamo junto? Prezadinho, ó. Independente de qualquer coisa, obrigado pela atenção. Pancadaria. Forte abraço. Meu nome é Priscila Louro, aluna do professor Pedro. Eu estou gostando muito do curso de cardiologia. Venham fazer o curso que vocês não vão se arrepender. Tchau! Meu nome é Zuraide, eu estou participando do curso online do professor Pedro Marco, super interessante, me fez crescer muito, né, em aprendizado, é uma aula dinâmica, quem perdeu não sabe o que perdeu, tá bom? Se você tiver a oportunidade de estar fazendo na próxima chamada, se tiver, que vale a pena, vocês vão sair daqui radiante com o curso. Obrigada.